Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Estamos aí mais uma vez, né, numa viagem improvisada, como vocês podem ver, né? Tem sido mais comum do que a gente espera, né? Mas estamos aí para honrar com os nossos compromissos, não só com os nossos pensadores, mas também com aquele que nos chamou, né? Então, eu peço desculpas aí, nosso amigo Emerson teve um imprevisto aí, uma semana corrida. Infelizmente não deu para comparecer aí, né, nesta viagem que eu diria uma viagem macabra, né? Deus me livre, né? Mas aproveitando aí a semana do Dia das Bruxas, né? Nós viemos aqui trazer uma compreensão aí sobre o que é o Dia das Bruxas, né? O Dia dos Mortos também, né? Que logo na sequência temos aí o Dia de Finados, tem alguma relação uma coisa com a outra, né? O que isso impacta nas nossas vidas, né? Essas comemorações, essas manifestações, né? Então é um assunto polêmico, né? A gente vê que cada dia mais vem crescendo aí as práticas ocultistas, né? Esses eventos culturais aí relacionados, né, a, a bruxaria, feitiços, né, tudo mais. E vamos ver aí à luz da Bíblia, né, o que a palavra nos traz sobre isso, né? O que isso pode impactar nas nossas vidas. E, né, para me acompanhar nessa viagem aqui, eu também não fiquei sozinho, né? Como da última vez, estou aqui com o nosso amigo R2D2. Dê um alô aí, R2D2. Ele vai aí nos acompanhar hoje nesta viagem, mais uma vez, né? Sua segunda participação efetiva, né? Então vamos ver aí que ele nos ajuda aí a comentar sobre esse tema aí polêmico. O vídeo está indo no ar exatamente no Dia das Bruxas, né? No dia 31 de outubro. Aí falaremos aí da sua origem, né? A relação que temos logo em seguida aí temos o dia 2 de novembro aí que sei se diz comemora, né? Mas nós temos aí o dia de finados, né? Então, vamos ver aí o que nós temos a respeito disso, né? Então, originalmente, o Dia das Bruxas, né? Uma das origens, né? Que diz aí, não tem uma profundidade muito grande no assunto, mas, né? De acordo com as pesquisas aí que eu fiz e tudo mais, ele tem uma origem aí do povo celta, né? Povo druida, povo nórdico ali também, né? Da Irlanda, país de Gales, né? E onde, né? Na época onde esses povos viviam, ali eles consideravam essa data, né? Como a data de Ano Novo, né? E eles entendiam que nessa transição de ano, o mundo, né? Mundo dos vivos e dos mortos ali se aproximava e havia uma abertura onde os mortos poderiam voltar, né? E fazer uma visita aí a eles. Então eles faziam oferendas, né? Faziam sacrifícios para que os mortos, né? Se acalmassem, né? Não os atacassem, né? Não se vingassem de repente, né? Quando tinha algum morto aí que deixou de alguma dívida, né? A gente sempre tem essas histórias aí, né? De assombração que volta para atormentar aqueles que ficaram, né? Então eles tinham essa crença, então eles faziam oferendas, né? Faziam uma série de rituais para esses mortos, né? Para o Deus dos Mortos, lá também tem o nome dele, que eu não lembro agora, São Tomerrim, um negócio assim. E né, a partir disso, né, foi, se, foi seguindo
E quando a Igreja Católica assumiu, e havia essa prática, né, ao passar dos anos, para minimizar, né, esse tipo de ritual, né, de prática, eles colocaram no dia 1º de novembro, sendo como o dia de Todos os Santos, né? Então, ali entre dia 31, dia 2 né? Depois veio também a questão do dia dos defuntos, né? Dos fiéis defuntos, né? Também junto com isso, para meio que as pessoas, né? Ao invés de comemorarem, né? De fazerem esses rituais aí do, dos celtas, né? Que eles praticassem, né? Essa questão, né? Essa adoração, né? Que quando surgiu, né? Em inglês se chamava Hallow Eve, né? O Hallow, que é que tem um significado de adoração, tudo mais. Então era um momento de adoração aos santos, né? Aos mártires, né? Aqueles santos que morreram. Então diz que naquela época eles, né, tinham o costume de orar pelos mártires, né? Por aqueles que da igreja, aqueles que morreram, aqueles que eram considerados santos, né, na tradição católica. Então tem todo esse contexto aí de ligação, né? Tanto do povo celta, que tinha aí uma questão, né, relacionada à morte, né, no dia 31 aí, desse culto relacionado à morte, e posteriormente, com a vinda da Igreja Católica, eles, né, adotaram aí também, né, como a gente sempre fala assim, a questão, né, do sincretismo religioso, de pegar práticas pagãs e agregar, né, a cultura cristã, né, que isso vinha desde a da época de Constantino, quando ele aderiu ao cristianismo, né, que até então era perseguido. Então, assumiu-se essa prática aí de orar pelos mortos, né, no dia de finado, dia 2 de novembro, e tudo isso. Então, essa é a origem tanto, né, do dia de finados, quanto do dia das bruxas, do dia, né, 31 de outubro, né, que foi se evoluindo, né, com o passar dos anos. Depois essa prática veio para os Estados Unidos, né, onde ela foi mundialmente difundida, e hoje a gente vê tudo isso aí, que envolve o dia das bruxas, o Halloween, questão das crianças, né. Então o inimigo, lógico, ele é astuto, né, ele soube, né, como difundir isso na cultura, para que as pessoas não dessem tanta importância, né, para o real motivo, né, o real incentivo dessas práticas, né, de culto aos mortos, né, sendo que a gente já fez aqui um vídeo falando sobre a morte, né, sobre o que acontece depois da morte, né, já falamos sobre fantasmas também, né, o que a Bíblia diz sobre a manifestação de fantasmas, né, esses eventos psicológicos, né? Tinha até o padre Quevedo que falava, isso não existe, né? Então, a gente já meio que sabe, né, o que a Bíblia diz sobre essa questão do mundo dos mortos e tudo mais. E além, né, dessa tradição que veio lá dos celtas e da Igreja Católica, a gente tem também uma tradição muito forte no México, né? Do Dia de los Muertos, né? Dia de los Muertos. Não estou muito bom na pronúncia aí do espanhol, mas eles também têm, né? Uma tradição aí que vem da cultura mexicana, lá dos astecas, se eu não me engano, né? Que era o povo que vivia ali na região ali do México, né? Então, eles também têm essa questão de comemorar ali o Dia dos Mortos, né? Então, eles fazem toda uma adoração ali, um altar, tem todo um ritual ali para contemplar o Dia dos Mortos. É uma manifestação muito grandiosa, né?
vem gente do mundo todo até para ver, né? Isso daí, então, diz, né, a lenda aí que os índios, né, os astecas, eles até faziam sacrifícios humanos, né? É por isso que tem aquelas caveiras e tudo mais relacionado, né, à cultura lá, a festa dos mexicanos, né? E tem até um filme, né, muito interessante que mostra muito bem essa tradição mexicana, que é um filme, não, uma animação, né, da Pixar, né, que é muito interessante, né, apesar de, quando eu assisti, lógico, eu não conhecia a Bíblia ainda, não tinha, né, o entendimento, né, dessa relação entre o mundo dos mortos e, né, os vivos, né, mas apesar de ter essa questão cultural mexicana, a mensagem da animação é muito interessante, né, muito boa. Vou pôr aqui o trailer para vocês verem. É muito bacana. E é a história de um menino, né? Onde a família dele não pode ter música na família dele, né? Então, no decorrer do filme, a gente vê, né? Ele vai descobrir por que isso acontece. E ele tem um dom para música, né? Então, isso é legal porque mostra, né? Uma questão de tradição familiar, né, da questão de traumas, né? Traumas familiares, né? Porque a avó dele teve um problema com o avô dele, que era músico e tal. Então ele vai descobrindo tudo isso ao decorrer da trama, né? E é legal porque ele conhece a história da família dele, ele é, é, vai ver, né, o porquê que ele tem toda essa, deixa eu pôr aqui na tela, toda esse dom para música, né? E mostra, né, como é importante a gente aproveitar a vida, né? Né, a vida é uma festa, fala, né, o filme, né? Então, para a gente, né, mesmo entender qual é o nosso propósito, né? Conhecer, né? Entender, né? A nossa família, o que ela nos traz, as nossas tradições, né? Tudo isso é muito importante, né? Para a gente entender, né? O que Deus colocou no nosso caminho, o propósito dele, os planos dele para as nossas vidas. Então, deixa eu voltar aqui a tela. E, e é uma dica bem legal, né? Apesar de ter essa visão aí dessa cultura mexicana, do Dia dos Mortos, né? Que a gente entende que não é real, né? Mas traz uma mensagem muito legal de legado, né? O que você deixa, né? Os seus ancestrais quando, né? Quando você morre, né? O que a sua família leva, né? Aqueles que já passam os seus ancestrais. Então, é muito interessante o filme por conta disso. Então, vale a pena assistir, né? Mas aí a gente vê, né? Na palavra, realmente, o que ela diz sobre essa questão, né? Existe mesmo o mundo dos mortos? Os mortos podem voltar e se comunicar, né? O que que o que impacta, né, esse tipo de comunicação, né? Ou se é que existe, né? O que pode trazer para você praticar esse tipo de coisa, bruxaria, feitiçaria? Será que é legal, né? Você se fantasiar, né? Porque, na verdade, essa prática, né, de pôr máscara, de se fantasiar, porque eles acreditavam
que o morto que voltasse, né, ele estando de máscara, não ia reconhecer, ele não ia poder assombrar aquele que ele veio atrás, né? Então tem todo esse contexto, né? Mas, se a gente for ver, o primeiro ponto que diz, né, lá em Mateus 22:32, Jesus diz para os seus discípulos, vou abrir aqui, que Deus, ele é o Deus dos vivos, não dos mortos, né? Agora, mas por que Jesus diz isso, né, para os seus discípulos, né? O discípulo estava lá questionando Jesus, né, que queria seguir ele, e lá no versículo 32 diz assim, na verdade aqui, eu me enganei, no capítulo 22, no versículo 32, Jesus está falando com os fariseus sobre a questão da ressurreição. E aí Jesus fala assim, que Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Aí você vai pensar assim, poxa, mas Abraão, Isaac e Jacó já não morreram? Como que ele diz que Deus não é o rei dos mortos, mas sim dos vivos? Para a gente entender essa questão, né, a gente pode ir lá em João, né, no capítulo 5, onde Jesus, né, fala sobre a questão de quem está morto, quem está vivo, né? Então, o que diz lá no capítulo 5, no versículo 24? Tá aqui. Capítulo 5, no versículo 24. Tá aqui. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Então, assim, se você segue a Cristo, como ele, né, falou, se você entregou sua vida a Jesus, você já não está mais morto, você está vivo. Assim como ele diz, né, exatamente agora, assim, em Mateus 8, no versículo 22, se eu não me engano, vamos ver aqui. Jesus fala para os seus discípulos, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. O que isso quer dizer? Que aquele que está no mundo já está, se não segue a Cristo, já está condenado à morte. Então, aqui no versículo 8, exatamente, no versículo 22, capítulo 8, 22, Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Então, como eu disse, aquele que entregou sua vida a Cristo e segue, né, fielmente a Jesus, já ganhou a vida eterna. Então, ele não vai morrer. Como a gente já falou aqui, a nossa morte física aqui, né, não é o fim. Né? A verdadeira morte está para aqueles que são condenados, né, ao fogo eterno. Né? Aqueles que serão salvos, né, passarão a vida eterna junto ao Senhor. Então, a gente vê, né, até em algumas passagens que Jesus ele se refere àqueles que estão mortos como aqueles que estão adormecidos, né? Então, eles estão ali aguardando a volta do Senhor, né? Como eu li ali em João capítulo 5. E em 1 Coríntios também, no capítulo 15, a gente tem essa questão aí da ressurreição, né? Onde Paulo fala aos Coríntios. No versículo 20, diz assim,
mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo que as primícias entre aqueles que dormiram. Aí, mais uma vez a questão de dormir. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma maneira que Adão, todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que o pertencem. Então, todos aqueles que pertencem a Cristo ressuscitarão e viverão a vida eterna com ele, né? Então aqui a gente entende que essa questão, né, do mundo dos mortos, de comunicação com os mortos, ela realmente não existe, né? A gente pode até citar aquela passagem do rico e do Lázaro, que está em Lucas 16, do versículo 19 ao 31, onde o rico vai para o Hades, né? O Lázaro vai para o seio de Abraão lá, né? Onde eles não conseguem, né, trocar de lugar, e Abraão fala que não tem como eles voltar a se comunicar com os vivos, né? Porque o rico pede, né, para avisar para a família dele, para que eles, né, não cometam os mesmos erros que ele, para que eles possam ir para o seio de Abraão. Então tem toda essa questão aí, que também a gente já abordou, né, no filme sobre a morte, mas que mostra, né, que essa questão aí do mundo dos mortos, né, não tem, não existe, né, que na verdade são, né, outros, né, outras manifestações aí que a gente entende que agem, né, através dessas crenças das pessoas que acreditam, né, no espírito dos mortos pode voltar e se comunicar e tudo mais. E a Bíblia é bem clara, em diversas vezes, que Deus condena todo tipo de comunicação com os mortos, feitiçaria, né? Então, por isso que é tão importante a gente evitar esse tipo de legalidade, né? Porque quando você, né, fala assim, não tem nada demais, é só uma festinha, só uma fantasia, né? Mas ali você está dando uma legalidade para um movimento, né? Para uma abertura, uma brecha para o mal que se manifesta através, né, dessas manifestações, dessas culturas, né, desses hábitos, né, essas comemorações, de entrar na sua vida. Então, por isso que há, né, essa relutância dos cristãos de não participar, né, desse tipo de comemoração, né, de manifestação cultural, porque realmente o mundo espiritual tem, né, esse mover realmente, e a gente sabe lá, né, na primeira carta de Pedro, a gente sempre fala, o inimigo está ao redor, né, sondando ali, como um leão, procurando a quem devorar. E se a gente dá esse tipo de brecha, realmente ele acaba, né, entrando nas nossas vidas e bagunçando tudo, né? E então, eu queria até dar um espaço aqui para o nosso amigo R2D2 fazer um comentário, né, R2D2? Que você, né, você que é um ícone cultural, muita gente se fantasia também de R2D2 no Dia das Bruxas, né? O que você tem a dizer sobre isso, R2D2? Então, gente, tá aí, você vê aí a opinião dele, o que ele acha, né? Como vocês podem ver, acho que ele não gosta muito aí, né, dessas homenagens que são feitas a ele aí nesses dias, né? Mas enfim,
Lá em Salmos 146, no versículo 4, também fala, o salmista fala, dessa questão aí de que os mortos, eles não podem, né, se manifestar ou se comunicar, de que o espírito não volta mais, né? Então, lá no versículo 3, né, no Salmo 146, diz assim: Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles vai, eles voltam ao pó. Né? Assim como a palavra diz também, né? Do pó viemos, ao pó retornaremos. Aqui no Salmo diz que aquele que se foi, né? Volta para o pó e não pode fazer mais nada por nós, né? E em Eclesiastes também, no capítulo 9, Salomão também fala, né, que os mortos, eles nada podem fazer, né? Aqui diz assim, no versículo 5, pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem, para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Então, aí a gente vê que realmente, para aqueles que morreram, não adianta fazer oração, né? Lógico que a gente, né, como ser humano, tem saudade daqueles que se foram, tem, né, gostaria, né, de que eles ainda estivessem aqui com a gente, né? É natural do ser humano, né? E essa lembrança, esse carinho por aqueles que se foram, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com certas questões para não se tornar uma idolatria até, né, como acontece essa questão assim de fazer altares, né, e fazer homenagens e tudo mais, e que acaba colocando aquela pessoa no lugar onde de adoração, onde só Deus, né, só Jesus pode estar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o ser humano, ele necessita, né, de disso, né? Ele necessita dessa questão da adoração de um ídolo. E se a gente não busca isso no lugar certo, a gente acaba colocando diversas coisas no lugar disso, né? Às vezes não é nem uma questão de imagem, de pessoa, né? Mas uma prática que a gente tem, um vício, né? Que a gente tem que a gente coloca sempre em primeiro lugar, né? O dinheiro muitas vezes toma esse lugar de idolatria, o trabalho. Então a gente tem que estar muito atento a essas questões e buscar a Deus, né? E conhecer a Ele, para que Ele possa nos direcionar, né? A sempre estar com Jesus ao centro das nossas escolhas, né? E com relação a essa questão, né? Dos mortos e tudo mais, a gente já citou aqui sobre esse filme, né? Lá no vídeo que a gente falou sobre os fantasmas, mais recentemente eles voltaram, né? Os fantasmas ainda se divertem. É um filme aí, né? Que continuação daquele famoso Beetlejuice, né? De 1988, saiu aí recentemente no cinema e, né? Por se tratar aí também dessa questão de Dia das Bruxas, Dia dos Mortos. Eu vou trazer aqui o trailerzinho dele, porque apesar de tudo, ele também traz uma mensagem interessante, né? No caso aqui, né, passaram-se 35 anos do primeiro filme, né? Exatamente como hoje, né? Como a gente está hoje, né? 35 anos após o lançamento do primeiro filme. E a mesma família volta àquela casa lá, né? Onde eles encontraram o Besouro Suco. E agora existe aí ele, né, a filha, né, da da Winona Ryder, né, a personagem da Winona Ryder, acaba
se envolvendo lá, né, no, com o Besouro Suco lá, com a questão dos mortos, né? E aí Nona Ryder acaba tendo que também voltar lá a se envolver com o Beetlejuice para resgatar a filha dela. Então é interessante porque também tem essa questão familiar, né? Que eu acho que é uma questão legal, né? Porque a mãe vai lá para resgatar a filha, então a gente sabe que o amor de mãe, né, é muito grande e faz qualquer sacrifício pelos seus filhos, né? E aí mostra que ela está disposta mesmo a fazer qualquer coisa para salvar a filha dela. Então aí tem uma mensagem bem legal também, apesar de ser, né, um filme que fala aí de fantasmas, de mortos, do mundo dos mortos, né? De, de você, né, ir para o mundo dos mortos, né, ter essa conexão e voltar e tudo mais. É um filme engraçado, aí vale a pena quem da geração aí 80 e 90 que assistiu, né? Na época, o filme também é muito marcante, o pessoal gosta, né? Então ele voltou aí, né? Tá nos cinemas, acredito ainda, que lançou recentemente, e vale a pena assistir também, que é um divertimento aí que vale a pena, né? E é isso, né? Então a gente tem que realmente ter esse cuidado, né? Inclusive tem até uma notícia que saiu essa semana do mais lá em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, né? Que as famílias estavam questionando sobre as escolas estarem fazendo, né, uma alusão aí ao Halloween e tal. Então, aí uma mãe que é evangélica questionou a escola porque o filho dela estava tendo esse contato com a questão de Dia das Bruxas e tudo mais. Então, é um assunto polêmico realmente, né? Então, a escola disse que não era obrigatório, né, que o filho dela se envolvesse na atividade, que eles passariam outra atividade para ele. Mas a gente vê que existe realmente essa preocupação, principalmente por aqueles que são evangélicos, né? De ter esse contato com determinadas situações que podem realmente trazer algum malefício, né? A gente sabe que o mundo espiritual é muito forte e apesar de que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, você abriu uma brecha para o mal é complicado, né? Então, o mal ele tem se aproveitado principalmente das crianças, né? E tem atacado as famílias, né? Para causar discórdia, né? E separar mesmo, né? Porque a gente sabe que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e ele tem feito isso, né? Tem cada vez mais se aprimorado em fazer isso. E a gente vê aí que a mídia em geral tem dado uma legalidade para as coisas do mal, né? A gente vê aí artistas fazendo shows muito, né, praticamente um ritual satânico, te vê nos desenhos uma legalidade para aquilo que é demoníaco, né? Os demônios são engraçadinhos, bonitinhos, né? A gente vê aí uma abertura muito grande para essa cultura das bruxas e dos bruxos, né? Para tentar normalizar essas práticas, né? Para que isso se introduza na nossa cultura e as pessoas acabam achando normal uma coisa que não é, né? Que não vem do nosso Criador, não vem de Deus, né? A gente sabe que o inimigo ele pode se transformar até em anjo de luz, ele conhece muito bem a palavra, então ele usa a própria palavra para tentar nos desviar do caminho. Então, a gente tem que estar muito atento, né? Vigiar e orar para que você não caia em tentação, para que você esteja, né, preparado para enfrentar, né, essas tentações, essas investidas do inimigo, né?
a palavra também diz, né, que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. E o homem carnal, ele não compreende as coisas espirituais. Por isso que a gente tem que se alimentar da palavra, buscar o Espírito Santo de Deus, porque através dele a gente consegue ter discernimento de todas as coisas, né, daquilo que acontece, ter uma compreensão, né, do plano de Deus para nossas vidas, né, tá em constante comunicação com Deus, comunhão com Ele, né, buscar o conhecimento de Deus, né, como diz lá em Oséias, meu povo perece por falta de conhecimento. Então a gente tem que buscar a Deus e conhecer a Deus todos os dias, né? Assim como diz, meditar na palavra de dia e de noite, né? Então, acho que é esse o recado, apesar que tem mais uma matéria interessante. Lá em Xangai, também o governo proibiu o pessoal de sair na rua com determinadas fantasias. Por quê? O que está acontecendo lá na China? Devido à pandemia, né? Quando acabou a pandemia, houveram muitas manifestações, né? De como o governo se posicionou, né? As questões por conta das questões de confinamento e tudo mais. Então, houve, né? Em 2022, manifestações. Em 2023, no Halloween, muitas pessoas saíram com fantasias, tipo aqueles cientistas, né, de pandemia, né, com aquelas roupas, daqueles cientistas que mexem com vírus, tal, todo, né, encapuzado, eu não sei dizer exatamente, aquelas roupas amarelas, assim, que só mostra os olhos, assim, né, tudo protegido, né, teve outras fantasias também relacionadas, né, às questões políticas lá, de como o governo lidou com essas questões da pandemia, de confinamento, né? E tudo mais. Então, nesse ano, a polícia se antecipou, né? Para meio que bloquear algumas festas, algumas manifestações, algumas aglomerações e principalmente essas fantasias que poderiam, né, vir como forma de protesto no governo. Então é interessante porque isso acabou, na verdade, até trazendo mais atenção para o acontecimento, né? Então meio que foi um tiro que saiu pela culatra, né? Mas a gente vê, assim como, né, como o governo chinês, ele faz todo um controle da população, né? Tem todo aí um controle, né? Que a gente já sabe que é uma preparação também pro que está por vir aí, né? A gente sabe que isso tem se difundido, questão de crédito social, né? Toda essa questão aí relacionada ao comunismo, né? Ao governo único mundial, né? A gente vê que ultimamente as notícias aí há um estreitamento, a gente teve a reunião aí do BRICS essa semana, né? A questão aí das guerras de Israel, da Ucrânia e da Rússia, as eleições americanas. Então o cenário aí realmente está convergindo para tudo aquilo que a gente vem falando aqui e as profecias vão se cumprindo, né? Mas eu quero, né, deixar aí, né, o recado, na verdade, né, que é para a gente ficar atento, né, com relação a essas comemorações de hoje, no Dia das Bruxas, né, dia 31, que é o dia que vai para o ar este vídeo, e para o Dia dos Finados aí, né, também, que vai muita gente lá visitar o túmulo dos parentes. Então, sim, faça suas orações, né?
relembre aí os momentos felizes que você teve aí com as pessoas que já partiram, né? Seus familiares. Mas realmente tome cuidado, busque a Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, também pense bem, faça uma reflexão, né? Busque ao Senhor enquanto é tempo. Né? Então, vou encerrando aqui essa viagem, que apesar de improvisada aqui, já se prolongou, né? Bastante. Não sei se eu consegui realmente passar a mensagem que deveria passar, mas acredito que foi passei bastante informação para vocês, né? Então, reflitam sobre isso, cuidado aí com essas questões, né? Espirituais, né? Esses hábitos que às vezes a gente acha que não tem nada a ver, é só uma festinha, é só, né, uma fantasia. Então a gente acaba dando espaço, né, para o inimigo agir nas nossas vidas. E ele não tem pressa não, ele é muito paciente, ele quer só uma brechinha para entrar, e aí aos pouquinhos ele vai abrindo espaço, e até que quando você vê, você já se desviou do caminho, né, já abriu mão, né, da sua comunhão com o Senhor, né, vai se esfriando, né. É difícil essa luta. Muitas vezes a gente realmente acaba, por conta do dia a dia, da correria, né, se esfriando, né, mudando os nossos hábitos, né, deixando às vezes de ler a Bíblia, mas a gente tem que estar atento, né, deixando de ir na igreja, deixando de fazer uma oração porque chegou cansado e tudo mais. Então tudo isso são brechas que o inimigo vai abrindo na nossa vida para ele tomar o espaço e acabar nos afastando do Senhor. Então a gente tem que estar atento e sempre, né, tentar fazer um sacrifíciozinho aí, porque o Senhor fez um sacrifício tão grande por nós, né? O que a gente não pode fazer por ele, né? Então fica aqui o encerramento da nossa viagem aí ao mundo dos mortos, né? Que não existe, mas que a gente faz aqui essa brincadeira. Né? Espero que vocês tenham gostado, né? Aqueles que não gostaram também, deixem aí a sua crítica, a sugestão, a sua reclamação, sua opinião, seu pedido de oração, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado. Se você tem alguma informação aí que possa agregar esse vídeo, se você, né, acha que eu falei alguma besteira aqui, falei alguma coisa errada, discorda, também deixa aí o seu comentário. A gente não está aqui para semear discórdia, nem brigar com ninguém, mas para fazer um debate e discutir as ideias, né? Argumentar, sempre com base na palavra, e, né, não tem nada de ruim nisso. Né? É sempre bom a gente discutir, falar do Senhor, mesmo quando há discordância. Porque a partir disso também a gente pode, né, chegar a um acordo de repente, né? Porque a palavra nunca volta vazia. Então, se você chegou aqui até o final, também se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe, ouça aí a musiquinha de encerramento, né? O que ela está relacionada ao tema, o que você traz de recordação para você, deixa aí no seu comentário alguma consideração. Vou abrir aqui também para o nosso amigo R2D2 dar um tchauzinho aqui, das suas considerações finais. E como vocês podem ver, chegamos ao fim de mais uma viagem, né? Melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem.